Irmãos, façamos a nossa leitura bíblica do texto da palavra de hoje. A palavra de hoje se encontra em Atos capítulo 13, verso 26 ao verso 31. Façamos essa leitura de forma responsiva. Atos capítulo 13, verso 26 ao verso 31. Eu vou começar a leitura. Irmãos, descendência de Abraão, e vós outros, os que temeis a Deus, a nós nos foi enviada a palavra desta salvação. E embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Foi visto muitos dias pelos que com ele subiram da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora suas testemunhas perante o povo. Amém. Amém. O título da palavra dessa tarde é a palavra da salvação. Semana passada nós compartilhamos sobre o preparar o caminho do Senhor. Falei sobre o João Batista, que trouxe a mensagem ao povo de Deus, dizendo: olha, estou aqui preparando o caminho de Deus, preparando o caminho daquele que irá salvar o teu povo. E assim, na sequência, ele segue uma sequência cronológica. Quando nós olhamos o texto, Paulo ele segue uma sequência cronológica de tudo aquilo que acontecera ao povo de Israel. E dentre as palavras que ele cita no texto de hoje, falar sobre o Evangelho. O Evangelho esse que nós, talvez podemos dizer que conheçamos muito bem. O Evangelho esse que Cristo Jesus foi enviado a este mundo para morrer em nosso lugar, morreu na cruz, sofrendo, e após 3 dias ele ressuscitou. E essa é a boa nova que Paulo está trazendo aos que estavam nessa sinagoga. É a boa nova de que Cristo é o Salvador. Semana passada eu falei com os irmãos que tudo o que Paulo estava falando, em todas as instâncias, tudo isso direcionava para Cristo. A questão do João Batista, a questão de citar Davi, tudo isso direcionava para mostrar que Cristo é o Salvador. Irmãos, o que nós podemos compreender quando Paulo direciona todas as coisas para Cristo é que a nossa vida também, em todos os âmbitos, precisa ser direcionada para Cristo. Por que ele direciona para Cristo? Para mostrar, olha, esse é o nosso Salvador. Esse é aquele que veio para salvar o mundo. O povo judaico, eles esperavam o quê? Um homem como Davi, falei semana passada. O homem que pudesse unir novamente o reino de Israel e fazer com que, a partir dessa união pudessem desfrutar dos tempos gloriosos do povo israelita. Mas não foi assim que Cristo veio. Nós sabemos que Cristo veio de uma forma tão humilde, irmãos. Ele nasceu de uma forma tão humilde. E aquilo que eles enxergavam, aquilo que o povo judeu enxergava, era alguém que não poderia salvar o teu povo, não poderia trazer de novo os tempos gloriosos para o povo de Israel. E diante dessa compreensão, mais uma vez, Paulo está dizendo: olha, irmãos, essa é a mensagem que foi trazida a nós. Veja, verso 26, irmãos, descendência de Abraão, e vós outros, os que temei a Deus. Ele direciona para todos aqueles que estão na sinagoga, aqueles que são de origem judaica, e aqueles que se converteram ao judaísmo, e aqueles simpatizantes, todos eles ouvem a mesma mensagem, dizendo: essa mensagem nos foi enviada a palavra dessa salvação. Salvação essa, irmão, que Paulo segue dizendo, verso 27, pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus nem os ensinos dos profetas, que se leem todos os sábados, quando condenaram, cumpriram as profecias.
O que ele quer dizer com isso? O Salvador é Cristo. Aqueles que conheciam as leis, aqueles que meditavam a palavra, mesmo assim eles não o reconheceram e simplesmente o condenaram no madeiro e o mataram na cruz. E com isso, irmãos, nós podemos entender um fato muito importante através do final do texto, verso 27. Os ensinos dos profetas que se leem todos os sábados quando o condenaram. Veja, o povo judaico é um povo muito inteligente, como nós sabemos de forma histórica. Sabemos que os rabinos e assim, os religiosos desse tempo eram homens muito estudados e que conheciam demais a palavra de Deus. Conheciam de cabo a rabo todos os textos do Pentateuco, da Torá. Então imagina, irmãos, os jovens daquele tempo, os pequenos daquele tempo eram treinados a memorizar o Pentateuco, irmãos, imagina. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, imagina, Deuteronômio. Imagina você ter que memorizar todos esses livros. Já é muito difícil de memorizar um texto. Né? Pensa bem, quantos textos da Bíblia você tem memorizado? Pensa bem, irmãos. Talvez você conheça João 3,16. Todo mundo até sorriu. É a cara, né? João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? Isso a gente sabe. Imagina o povo judaico, irmãos, as práticas religiosas desse povo eram de memorizar o Pentateuco por completo. Isso nos leva a pensar assim, poxa, um povo tão estudado, um povo tão inteligente, um povo que meditava e lia as palavras todos os dias, como é que eles não entenderam que Cristo era o Salvador? Esse é o ponto, irmãos, que nós precisamos analisar. Muitos irmãos, por exemplo, que estão já na igreja há muito tempo, se vangloriam, porque, poxa, eu já li a Bíblia umas 15 vezes, eu já li a Bíblia umas 30 vezes, eu já li a Bíblia umas 40 vezes. Tem pessoas que se vangloriam, né? Tem alguém aqui que diria assim, poxa, pastor, eu li umas 30 vezes, levante a mão. Eu li umas 30, posso dizer aqui, levanta a mão. Ninguém, né? Poxa, aqui só tem pessoas muito humildes, né? Talvez você tenha lido, você não tenha coragem de falar. Quando a gente imagina uma pessoa assim, a gente discute, a gente fala a respeito daquela pessoa, porque, olha, o fulano leu a Bíblia 30 vezes. O que logo você conclui? Esse homem é um homem de Deus. Não é verdade, irmãos? Poxa, quem vai querer ler a Bíblia 30 vezes? É triste falar isso, não é verdade? É triste. Nem o povo de Deus quer, irmão. Já falei semana passada. A gente vai ler, começa a fazer a leitura, já no começo começa a cansar. Né? Parece que ele é um Dramin. Né? Tem gente que quando está com sono, quando não consegue pegar no sono e dá insônia, fala, vou ler a Bíblia. É tipo um Dramin na vida. Então imagina, você chega a pensar uma pessoa que leu 30, 40, que memoriza o Pentateuco, lógico, esse homem é um homem de Deus. Não, irmãos. Não necessariamente. Porque esse povo que memoriza a Torá, que memoriza essas palavras, eles não conheceram, não reconheceram Cristo Jesus, aquele que veio salvar o teu povo. Esse é um ponto, irmãos. Não estou querendo incentivar aqui o irmão a parar de ler a Bíblia. Não é isso, não. Mas precisamos ler a palavra de Deus à luz do Espírito Santo em nosso ser. Não basta simplesmente ler por ler a Bíblia. O Espírito Santo precisa iluminar o teu coração para que você compreenda aquilo que Deus está para falar. Tanto que aqui, meus irmãos, eu tenho certeza que é raro aquele que dirá que tem dúvidas a respeito do mar vermelho se abrir. Todos nós cremos nisso. Você crê? Mesmo que as pessoas digam, não há meios científicos para comprovar tal feito, mas nós cremos, porque nós cremos que há um Deus acima de nós que pode realizar
coisas impossíveis aos nossos olhos. E por isso, irmãos, Paulo está falando para os irmãos dessa sinagoga, dizendo: irmãos, vocês, nós que conhecemos tanto a palavra de Deus, nós que temos tanto zelo pela palavra, nós perdemos o essencial que é Cristo. Irmão, a igreja não é um clube. Quando nós perdemos a Cristo, a igreja se torna um clube, um clubinho de reunião de pessoas que gostam de se encontrar. A igreja não é um clube. A igreja não pode esquecer-se de Cristo em nenhum momento. O povo judaico aqui, quando nós lemos esse texto, verso 27, mostra que eles não reconheceram Cristo. Conheciam de cabo a rabo todo o Pentateuco, mas não reconheceram Cristo quando Ele veio para salvar o teu povo. Irmãos, não basta ler a palavra. Você precisa ser movido pelo Espírito Santo no teu íntimo, no teu coração, para que possa viver essa palavra. Por isso eu falo, irmãos, o compreender, o entender, não é viver, não. A palavra yadá, no hebraico, significa conhecer. Mas a palavra yadá do hebraico, conhecer, significa uma palavra que significa uma relação muito mais íntima do que nós imaginamos. Esse texto, yadá, ela é citada em Gênesis capítulo 4, verso 1. Quando Adão conhece a Eva. O conhecer é o conhecimento no âmbito íntimo, no âmbito profundo. E quando nós conhecemos verdadeiramente a Cristo, quando o verdadeiro Yadá se faz presente em nós, nós conseguimos o quê? Viver a palavra de Deus. Viver no Senhor. Irmão, por isso, meus amados irmãos, que nessa tarde se encontram na igreja, não seja simplesmente um religioso praticante dentro da igreja. Não nos tornemos religiosos, irmãos, como era o povo citado aqui nesse texto. Um povo simplesmente movido pela religiosidade, movido por tradições. Irmão, não se apegue às tradições. Para mim, irmãos da equipe de louvor, vocês podem mudar de lugar também, não se apegue às tradições. A gente, né, Eric, está tão acostumado que sempre o Eric fica aqui, depois a Júlia, depois a Jennifer ali, ou o Jennifer quando toca. Aí está tão acostumado com esse sistema que se sair daqui um pouquinho, a gente já fica assim, nossa, que estranho hoje. Não se apegue, irmãos. Isso não é essência. A essência está em Cristo. O que move a tua vida, o que move a minha vida, não é a posição do banco, não é a posição do piano, não é a posição da cadeira, não. O que move a nossa vida é Cristo Jesus que vive dentro de nós. É isso que Paulo está mostrando. Olha, aquele que fora rejeitado, aquele é Cristo Jesus. Ele está citando puro do Evangelho para esses irmãos que estavam na sinagoga. Irmãos, quando nós vivemos a nossa vida espiritual, nós precisamos reconhecer todos os dias que Cristo é o Senhor da nossa vida. Cristo é o Senhor da nossa vida. Irmãos, nós iremos para um retiro espiritual hoje. Olha que glória a Deus, retiro espiritual, né? Na verdade, pastor Samuel, gostaria que todos fossem. Mas eu pensei por outro lado, irmão. O outro lado é o seguinte. Eu vi que lá a gente não tem estrutura para manter todos. Se fossem umas 50, 60 pessoas, a gente não teria estrutura para comportar a todos. Por esse caso, talvez, irmão, você que queria ir e viu que o pastor nem se esforçou um pouco para falar para mim, não, e nem me insistiu comigo, não se preocupe. Não fique chateado. Porque é pensando
no todo que nós... Eu agradeci demais a Deus porque estão indo 35 pessoas. E se o presbítero No lá, ele liberar alguns quartos que ele tem lá, que é um quarto secreto, fica tudo certo, sabia? Mas pode acontecer que dele não liberar, irmãos. Aí você talvez fica, poxa, pastor, você me trouxe aqui para passar esse perrengue. Irmão, retiro é perrengue, pensa bem, tá? Retiro, irmãos, retiro é perrengue, tá? Não vai pensar que é um hotel 5 estrelas. Pô, pastor, imaginava que teria uma camareira lá do meu lado, depois para arrumar. Não, irmão, é perrengue. Poxa. Eu também estou preparado para o perrengue. Né? Eu estava fazendo a divisão dos quartos, quando eu dividi o quarto, eu percebi que eu estava com umas pessoas que eu deveria evitar, porque roncam mais que eu. Mas é perrengue, pessoal, fazer o quê? É retiro espiritual. Quando Cristo está no centro, isso não nos importa, irmãos. Mas quando a gente busca por uma religiosidade, uma prática, uma tradição, tudo isso passa a ter valor. Mas nós não damos valor a isso, nós damos valor a Cristo. O que nos importa nesse acampamento não é simplesmente o conforto de cada um, mas sim a vida em Cristo Jesus que nós podemos experimentar a partir das palavras, a partir das palestras, a partir dos momentos de comunhão. Cadê o amém? Amém, amém, irmãos. Amém. E por isso, irmãos, nesse retiro espiritual, não centre o teu foco na estrutura não, tá? Centra e foca em Cristo. Já estou preparando o coração de todo mundo aqui, né? Para quando chegar lá, falar, pastor, né? Irmão, centrado em Cristo, tá? Concentra teu coração em Cristo. Porque, pessoal, nós teremos momentos muito agradáveis. Irmãos, teremos palestras maravilhosas preparadas pelos nossos evangelistas. Poxa, ninguém comemora. Tem que ter né? Vamos ter 4 palestras maravilhosas. Pessoal, nosso evangelista Mateus, nosso evangelista Renan, eles prepararam com carinho ali. Tá? Eu também preparei, pessoal. Preparei o momento dos jogos. Tá? O momento dos jogos, né? Não vai ter correria não, vai ser tudo sentado, tá? Vai ter que usar o cérebro só, vai ter que usar o cérebro. Tá? O foco de todas as coisas, o fato de nós estarmos, vai ter que ser Cristo. Paulo está trazendo toda essa mensagem para mostrar, olha, vocês rejeitaram a esse que é o nosso Salvador, é Cristo Jesus. Talvez nós estejamos sentados aqui dizendo que estamos adorando a Deus, mas no fundo, o nosso coração rejeita Cristo. É isso que Paulo quer mostrar. E por isso, nessa tarde, amado irmão, receba Cristo no seu coração. Coloque Cristo Jesus no centro da tua vida. Ele tem que ser o piloto da sua vida. Ele tem que ser aquele que dirige os seus passos, que dirige os seus caminhos. Não é você, não é você. Em segundo lugar, irmãos, a palavra da salvação, ele nos transmite vida, ele nos dá vida. Veja o verso 29 e o verso 30, vamos ler juntos, 29 e 30. Vamos ler juntos? Depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando do madeiro, puseram-no em um túmulo. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Amém. Por que vale a pena crer em Cristo Jesus? Porque Ele mesmo provou da morte e da ressurreição para mostrar a nós que em nós também há vida. Por isso, amado irmão, você não precisa temer a morte. Talvez, dadas as circunstâncias, podemos ficar com medo. Mas não há motivo de nós temermos a morte, porque há vida em Cristo Jesus. Para aquele que é ateu, não há vida após a morte. Mas para aqueles que creem em Cristo Jesus, há vida.
Para nós que cremos em Cristo Jesus, a vida após a morte. A vida não acaba, ela continua no Senhor. E por isso nós precisamos viver em todos os âmbitos da nossa vida, irmãos. Não uma vida de pessimismo, não uma vida voltada para dizer que nada está dando certo na minha vida, mas devemos olhar para a nossa vida e dizer que a vida é abundância em nós. E assim, em tudo podemos viver uma vida transbordante. O que faz a sua vida transbordante, amado irmão, não é a sua conta bancária, não. Não se engane. O que faz a sua vida abundante é a esperança que você possui no reino de Deus. A esperança que você possui no reino de Deus é isso que nos mostra e prova a abundância de vida que nós temos em nosso ser. E por isso Romanos 8 diz: nada poderá separar do amor de Cristo Jesus. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nada poderá separar. Porque essa vida foi trazida por meio de Cristo Jesus. Aquele que é Deus veio a nós para nos prover vida. E essa vida já permanece no teu coração, já permanece na minha. E assim podemos viver a cada dia. Irmão, viva a vida em abundância. A nossa vida é abundante, porque a nossa vida está em Cristo Jesus. A sua vida precisa transbordar vida. Onde quer que você vá, amado irmão, você tem que transmitir vida. Por isso eu falo, irmãos, não há como o cristão ser pessimista. O cristão, no pior de todos os aspectos, ele precisa ser sempre otimista. Por quê? Porque quem rege, quem dirige os passos do povo de Deus é Cristo Jesus, é o nosso Senhor, nosso Deus. E por isso, amado irmão, olhe para Cristo Jesus, porque nele há vida. Quando nós lemos o texto de 1 Coríntios capítulo 1, verso 18, eu vou ler para os irmãos. 1 Coríntios, você que tem a Bíblia, abra. 1 Coríntios 1, capítulo 1, verso 18, diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Veja, irmãos, para aqueles que não conhecem o significado da cruz, a cruz significa simplesmente a morte, uma morte horrenda, uma morte horrível que um certo homem chamado Jesus sofreu. Mas para nós que conhecemos esse evangelho, o evangelho que nos traz a salvação, a palavra, a boa nova que nos traz a salvação, ela significa poder de Deus para a salvação. E é por isso, irmãos, que nós nos orgulhamos do evangelho. É por isso que nós nos orgulhamos de ser cristãos. Vivemos em um tempo onde as pessoas têm vergonha de se mostrar, ser fiel a Deus. Não tenha vergonha, irmão. Não tenha vergonha. O povo de Deus precisa se posicionar, irmãos. Muitas vezes nós nos mantemos como meio termo, não. O povo de Deus precisa se posicionar e viver a palavra de Deus e mostrar: nós somos o povo do Senhor, o povo que vive o poder de Deus que nos leva e que nos torna salvos. E por isso nós podemos dizer que Paulo está mostrando aqui: tudo aquilo que estou falando a vocês, irmãos, se refere à vida que fora trazida por Cristo Jesus. E é por isso, amado irmão, que nós conseguimos viver a vida em abundância todos os dias. Apesar das dificuldades financeiras, apesar das adversidades que podem te prejudicar, apesar das enfermidades que podem atingir a tua vida, nós temos o quê? Esperança em Cristo Jesus, esperança no teu reino que move o nosso coração todos os momentos. Nós temos o presbítero Sean, né? Sean, que passou por uma quimioterapia, irmãos, de 31 dias. Não foi uma quimioterapia, radioterapia. O presbítero, conversando com ele, eu falava: presbítero, como é que o senhor está? Como é que o senhor se sente? Pastor, quando você vai para a radioterapia, parecia que eu vou morrer, parecia que ia morrer. Mas eu aguentava ali. Eu aguentava porque eu tinha
esperança em Cristo Jesus. Eu aguentava também ali, pastor, porque não me importava. Mesmo que se eu morresse, eu tinha certeza de que seria salvo. Irmãos, quando o presbítero falou essas coisas na minha frente, eu me segurei para não chorar diante dele. Me segurei. Porque é um homem convicto da fé que tem em Cristo Jesus, da certeza de que ele é salvo, de que Cristo Jesus salvou a sua vida e que nada poderia o abalar, nem mesmo a enfermidade, nem mesmo um câncer. Na semana passada eu falei para os irmãos, o nosso evangelista Mateus, quando teve o acidente, ele se desesperou. Essa história está rendendo, né, irmão? Todo lugar que eu vou, as pessoas perguntam, pastor, que acidente, meu Deus, fiquei sabendo. E a minha esposa também sempre gosta de contar. Então, naquele momento, Mateus segurou na minha mão e disse, segura na minha mão, por favor. Parecia que ele estava vendo a luz no fim do túnel, dizendo, vem para cá, meu filho. Ele falou, não, senhor, ainda não, quero ficar aqui. Claro, não é porque ele teme a morte, né, irmãos? Não é, irmão? Você estava temendo a morte? Não é temor à morte. É devido à dor, talvez o impacto que ele teve na cabeça, né? Diz que ele fraturou a cabeça, né? Fraturou, né? Próximo do olho ali. Fratura, né? Foi essa dor que fez ele com que ele, né, se emocionasse tanto. Mas não foi o medo da morte, creio eu. Mesma coisa, irmãos. Para aquele que crê em Cristo Jesus, não há o temor diante da morte, porque sabe que o Senhor fará essa vida, uma vida ressurrecta, para viver o reino de Deus. E por isso, irmãos, você pode viver a vida em Deus, em abundância. Viva todos os dias de forma abundante, em Cristo Jesus, a vida cristã. Viva no seu dia a dia, apesar das vidas que você vive no mundo, viva em Cristo Jesus de forma abundante. Seja luz em meio a trevas, seja alegria em meio à tribulação, seja paz em meio à guerra. É isso que nós precisamos ser. É isso que a palavra de hoje nos prova e que nos mostra de que Jesus Cristo é nosso Salvador, aquele que ressuscitou dentre os mortos. E logo agora, irmãos, para terminarmos a mensagem de hoje, o terceiro ponto, verso 31. Vamos ler juntos, verso 31. Lemos juntos, 1, 2, 3 e foi visto muitos dias pelo que com ele subiram da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas perante o povo. Amém. Aquele que recebeu a palavra da salvação, ele logo se torna o quê? Uma testemunha do Evangelho. É isso que a palavra está querendo transmitir aqui. Se você vive e você recebe essa palavra de Deus, você não somente experimenta dos frutos do Espírito, da presença divina, mas também você se torna o quê? Testemunha das obras de Cristo Jesus em sua vida. Isso é maravilhoso, irmãos. Sabe por quê? Porque você se torna o quê? Coparticipante da obra. Nós nos tornamos coparticipantes da obra em Cristo Jesus. Irmão, eu não mereço ser coparticipante de nada, porque em nada fiz para merecer. O meu irmão que está ali sabe como eu vivi a minha vida. O meu irmão sabe, esse cara é miserável, esse cara é desgraçado. Mas como é que ele consegue ser pastor? Pela graça de Deus. É a graça de Deus que nos faz compreender que podemos ser coparticipantes, testemunhos da obra do Senhor. Não é por nosso merecimento, irmão. O meu irmão aqui, meu irmão ali, está de prova. As pessoas diziam, né, que eu não merecia ser pastor, que eu não poderia ser pastor. Fulano vive uma vida assim, quer ser pastor? Quem tem que ser pastor dizia assim, né? É o Johan que tinha que ser pastor.
Não estou querendo constranger ele não, tá, gente? Desculpa. Porque o meu irmão vivia uma vida certinha. Irmãos, ele um cara parecido que você sair ao culto, você encontrar, ele é o meu irmão, tá? Ele vivia uma vida certinha. Eu como irmão, via. Né, Eric? Você deve ver o Victor e o Solo? Você deve dizer. O Solo vive certinho, o Victor não. Talvez não, depende, não estou falando que... Você deve ter isso. Eu vi o meu irmão, assim, o cara vive certinho, o cara todos os dias estava lendo a Bíblia. A gente trabalhava com pessoas de rua, né? Aí tinha momentos que era um domingo eu, um domingo ele para pregar. Pregar, a gente era jovem, né? 20, 21 anos, a gente tinha que pregar para pessoas de rua. Sabe aqueles irmãos que estão trabalhando na Cracolândia, que vocês devem já ter visto? A gente fazia isso com pessoas de rua. Então, eu via o meu irmão ali preparando a palavra. Quando era a semana dele, ficava olhando lá toda hora. Ele estava lá com a Bíblia na mão, lendo, nossa, preparando. E na minha semana? Vou falar a verdade, na minha semana era assim, pegava assim, Jesus, é hoje, é isso aqui. Então o homem me fez voltar. Irmãos, o Senhor que vai fazer você voltar. Entendeu? A minha era quentinha. Aquela que saía na hora, sabe? No Dunkin' Donuts, por exemplo, não, Krispy Kreme, aquele Donuts que sai quentinho, mas era quentinho. Eu via, não merecia ser pastor. Era ele. Mas, irmãos, por que estou falando? Não é merecimento, irmão. Não é merecimento das nossas obras. É graça de Deus. Eric, é pela graça de Deus que você lidera o louvor. Irmãos, evangelistas, é pela graça de Deus que vocês são evangelistas. Não é porque você ou ele ou eu sou especial diante de Deus, não. É a graça de Deus. É Ele que nos fez aqui, edificados diante da palavra de Deus para poder testemunhar o evangelho do Senhor. E por isso, irmãos, a palavra de hoje diz que Ele se mostrou para muitas pessoas. Muitos deles que nós sabemos são os discípulos do Senhor. Ele se mostrou para mostrar que vocês precisam ser agora testemunhas daquilo que viram. Irmão, Deus quer que você seja testemunha daquilo que você está vivendo em Cristo Jesus todos os dias. Logo quer dizer, você é meu coparticipante. Você é meu cooperador. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Saber que Deus usa um ser miserável como eu para ser um coparticipante da obra do Senhor. Isso não tem preço que se pague. E por isso, irmãos, saiba, agradeça a Deus, porque o Senhor te escolheu. O Senhor te escolheu. O Senhor escolheu cada um aqui para que sejam instrumentos para testemunhar a obra de Cristo Jesus, a obra da salvação para todas as pessoas que estão no teu entorno. E que assim a sua vida seja uma vida que testemunha a Cristo. A sua vida seja uma vida que respira, inspira, expira Cristo em todos os momentos. Irmão, eu desejo que esse retiro espiritual não seja somente um momento para nós nos divertirmos, mas que seja um momento para respirarmos Cristo Jesus em todos os âmbitos para compartilhar o amor de Deus. E por isso não há motivo para nós brigarmos nesse retiro. Não há motivo de nós ficarmos chateados, porque tudo está em Cristo. Tudo está em Cristo. E o que nos move é vivermos uma vida como bons homens de Deus, mulheres do Senhor, para testemunhar logo as tuas obras. Encerrando a mensagem de hoje, irmãos, Paulo, ele indica mais uma vez, mostra, aponta o dedo para Cristo Jesus, para dizer, vocês que se dizem conhecedores da palavra, vocês não reconheceram Cristo Jesus.
Cristo esse que nos traz vida e vida em abundância. Cristo esse que nos trouxe essa vida em abundância para que nós nos tenhamos testemunhas dele. E que assim a tua vida durante mais uma semana seja para testemunhar a Cristo Jesus. Jang, que a sua vida seja para testemunhar, Senhor. Eu conversei com o Jang hoje à tarde de forma breve. Deus vai cuidar de você. Ok, Jang? Não se preocupe. Você vai falar aqui na frente, Deus vai mover o teu coração. Para ser uma boa testemunha para a glória de Deus. Oremos. Senhor, quão grato nós estamos em nosso ser por entender e compreender que Cristo Jesus salvou a nossa vida através da sua morte vicária, que nos trouxe a salvação. Senhor, que essa vida possa ser uma vida abundante todos os dias, porque o Senhor nos deu mais uma oportunidade de vivermos, mas vivemos uma vida diferente da qual nós vivíamos anteriormente. Senhor, guarda cada um do teu povo aqui, nessa tarde, para que vivam a vida em abundância, Pai, a vida em Cristo Jesus. E que tudo possa direcionar para Cristo, a fim de que sejamos boas testemunhas do Senhor. Senhor, move cada um aqui, Senhor. Faça-os entender, Senhor, que Cristo entregou a sua vida por nós, por mim e por cada um aqui, para que pudéssemos ter essa nova oportunidade de vivermos em Ti, para a glória de Deus. É o que nós pedimos e oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém.